Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia aqui do EducaPE TV, e é um prazer estar com vocês em mais uma aula do nosso Prepara Enem, tá? E assim, hoje um assunto importantíssimo. Eu até gosto de dizer que ele é tão importante quanto a parte de ecologia, tá? Porque hoje eu vou falar sobre um tópico da citologia. E assim, do mesmo jeito que ecologia não falta na biologia, citologia também não falta, tá? Então eu vou pegar uma parte da citologia, a parte que teve a maior recorrência na prova e bum, eu vou falar para vocês hoje. Aí vocês vão prestar muita atenção em mim, vocês vão olhar muito pro meu quadro, que eu juro que depois eu pego esse quadro, transformo no PDF e ele vai para a descrição dessa aula. Você vai aqui na descrição do vídeo, vai ter um link, você vai clicar e você vai pegar um PDF com o meu quadro. Tá? Porque com esse PDF você responde qualquer questão nessa parte da citologia, beleza? E assim, eu sempre peço a ajuda de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal do EducaPE TV e não esqueçam de compartilhar esse projeto com os amigos de vocês. Bota para todo mundo, compartilha para todo mundo que o EducaPE TV voltou, que o Prepara Enem do EducaPE começou e vocês já têm um monte de coisa para assistir, tá? Mas ainda dá tempo. Mas se você está chegando hoje, é só você maratonar as aulas de todas as matérias que eu tenho certeza que vai te ajudar muito lá nos 2 domingos da prova do Enem, tá? Então, pra gente não conversar muito, que eu tenho uma porrada de coisa pra gente falar hoje, bota meu quadro aí, por favor, Betão. Ó, hoje, como eu disse a vocês, a gente vai falar sobre uma parte importantíssima da citologia. A gente vai falar sobre as organelas citoplasmáticas. E assim, essa danada dessas organelas, sempre as questões são as mesmas, tá? Ele vai criar uma situação-problema, e essa situação-problema, ela vai estar trazendo uma função de uma organela. Que aí você vai fazer assim, ou ele vai pedir que você marque qual é a organela que se encaixa na situação, ou ele vai te dar a organela, vai te dar um gráfico com organelas e pede para tu marcar a função dela. Então eu sempre digo, se você souber as principais organelas e a função de cada organela, tu não erra nenhuma questão dessa do Enem. E se você der uma olhada nos Enems passados, vocês vão ver que a maioria das questões de citologia sempre são organelas, porque dá pra gente encaixar perfeitamente num monte de situações problemas, tá? Então bota meu quadro aí, por favor, Beto, de novo. Aí a gente vai fazer assim, pra gente não perder tempo, a primeira organela que eu preciso que vocês saibam, olhe, a organela número 1, que é uma das mais conhecidas, eu preciso que vocês lembrem dos ribossomos. A gente vai ter que lembrar dos ribossomos. Aí qual é a ideia? Presta atenção. Sempre que a gente trabalhar com o ribossomo, sempre que a gente citar o ribossomo, primeiro detalhe importante, o ribossomo, ele vai ser responsável pela síntese proteica. Ele vai ser responsável pela síntese proteica, ou seja, ele vai ser responsável pela produção de proteínas. Aí a gente diz assim, falou do ribossomo, falou de produção de proteína. Falou do ribossomo, falou de produção. E um detalhe, tá? Lembrem que esse ribossomo, preste atenção, ele é a única organela encontrada. Lembre que isso aqui é uma organela que ela vai ser encontrada em todos os tipos de célula. Encontrada em todos os tipos de células. Ela vai ser encontrada em todos os tipos de células, não esqueçam disso, tá? Todo tipo de célula tem ribossomo. E o ribossomo é aquela organelazinha que vai ser assim, ó. Ele vai botar uma estruturazinha maior, ó. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Você vai ter uma estrutura maior e vai ter uma estrutura assim menor. Ele sempre faz esse desenho para botar do ribossomo. E um detalhe, falou de ribossomo, falou de síntese proteica. Se tem ribossomo, tem síntese proteica, a gente não pode esquecer disso. Depois do ribossomo, outra organela que eu preciso que vocês coloquem aí, é uma organela que a gente vai chamar assim, ó, complexo de Golgi. Ó, cuidado com o complexo de Golgi. Quando a gente trabalha com o complexo de Golgi, ele é um conjunto de bolsas achatadas. É tanto que quando as pessoas fazem o complexo de Golgi, eles vão fazer assim, ó.
vocês vão ver que é como se fosse um monte de bolsas achatadas, uma em cima da outra. Um monte de bolsinhas achatadas. Aí, qual é a ideia? Quando vocês pegam essa imagem de um monte de bolsas achatadas, que você identifica logo o que é o complexo de Golgi, quais são as funções do complexo de Golgi? Aí vocês vão dizer assim, se liga, tá? Olha para o quadro. Primeira coisa, você vai ter síntese de polissacarídeos. A gente vai ter síntese de polissacarídeos. Andrei, o que é polissacarídeo? Ô meu filho, polissacarídeo, cuidado com isso, os polissacarídeos são açúcares, tá? Os polissacarídeos são açúcares grandes. A gente não pode esquecer disso. E esses açúcares, eles são sintetizados dentro do complexo de Golgi. Aí, pegou a palavra síntese e é formação. Agora, além de produzir açúcar, eu preciso que vocês lembrem que o complexo de Golgi, ó, ele também armazena. O complexo de Golgi, ele armazena proteínas. Ó, ele vai armazenar proteínas e lipídios. Vai armazenar proteína e lipídio. Agora tem um detalhe. Olha, quando você diz que ele guarda essas proteínazinhas aqui, você vai ter que lembrar que essa proteína, ela vem do retículo endoplasmático rugoso. E quando você fala desses lipídios, ó, os lipídios, eles vêm do retículo endoplasmático liso. Aí, qual é a ideia? Tu pode trazer para mim, Betão? É o seguinte, vocês têm que lembrar que o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteína. Mas aí, monstro, ele não guarda. Então ele manda para alguém guardar. Aí sabe quem é que vai guardar? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele pega a proteína, guarda e ele libera na hora que o corpo ou a célula precisa. É a mesma coisa dos lipídios, tá? Sendo que o retículo rugoso não produz lipídio. Quem produz lipídio é o liso. Aí o liso produz a gordura, que é o lipídio, e manda para o complexo. Ei, complexo de Golgi, guarda aí. Aí ele guarda. Aí, de acordo com a necessidade da célula, ele vai secretando. Por isso que a gente também diz que o complexo de Golgi secreta substâncias. Porque do mesmo jeito que ele produz e ele guarda, ele tem que liberar. Quando você libera, é uma secreção. Tu bota aí, Betão, para mim, por favor. E assim, quando você bota isso aqui, você vai ter que lembrar, ó, que eu vou ter a secreção de substâncias. Cuidado que a gente vai ter aqui, ó, uma secreção. Ó, secreção de substâncias. Do mesmo jeito que guarda, secreta, tá? Então, sempre que falar do complexo de Golgi, é isso. Então, as duas primeiras organelas que vocês não podem esquecer, ribossomos e complexo de Golgi. Aí, se não for essas duas, a terceira organela, vê, a terceira organela que vocês vão ter que dar conta é uma organela que a gente chama de lisossomos. Ó, é uma organela que a gente chama de lisossomos. Detalhe importante, tá? Os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. Os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. E vocês vão dizer que o lisossomo, ele é uma bolsinha que vai ser responsável pela digestão. É aqui que eu vou ter a digestão intracelular. Eu vou ter a digestão intracelular. Toda a digestão que acontece dentro da célula, quem faz é o lisossomo. E quando você diz que ele é uma bolsinha, eles sempre vão mostrar assim como se fosse uma bolinha. É uma vesícula, que é liberada pelo complexo de Golgi. E dentro dessa vesícula, se isso aqui é uma organela que digere, então vocês vão dizer que aqui, ó, a gente vai ter as enzimas digestivas. Essa bolsa, ó, ela é cheia de enzimas digestivas. Cuidado com isso. Então, falou de lisossomo, é digestão intracelular. Você não esquece nunca. Falou de lisossomo, digestão intracelular. Aí, se não for o lisossomo, a quarta organela que eu preciso que vocês deem conta são as famosíssimas mitocôndrias. Vocês vão ter que dar conta das mitocôndrias. Aí qual é a ideia? Quando você pega a mitocôndria sempre vai ser uma função única. Cuidado que a mitocôndria, ela vai ser responsável pela produção
A mitocôndria vai ser responsável pela produção de ATP. A mitocôndria vai ser responsável pela produção de ATP. E quando você trabalha... Ah, Andrei, mas o que é o ATP? O ATP é a molécula energética, viu, monstro? Ó, lembre que o ATP, isso aqui é uma molécula energética. Isso aqui é uma molécula energética. Por isso que vocês podem pegar por aí, dizendo que a mitocôndria vai ser responsável pela produção de energia. E realmente vai ser responsável pela produção de energia. Porque se produz energia, faz ATP. Se tem ATP, tem energia. E um detalhe, essa produção, ela é feita na respiração celular aeróbia. Ó, ela é feita na respiração, ó, celular aeróbia. Esse processo é feito na respiração celular aeróbia, tá? Então, do mesmo jeito que vocês são cobrados que a mitocôndria, ela produz ATP, vocês também vão ter que saber que essa produção vai ser via respiração celular aeróbia, tá? E um detalhe importantíssimo, quando a gente pega essa mitocôndria, eles vão botar essa fotozinha aqui da mitocôndria. O Enem mesmo já usou. Que é exatamente essa foto da mitocôndria, tá? Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui essas linhas, ó. Ele vai fazer assim, a mitocôndria. Agora, Betão, traz para mim uma coisa importante que vocês não podem esquecer. A mitocôndria é uma das duas organelas que tem DNA próprio, tá? Ela tem material genético próprio. Se ela tem material genético próprio, significa que a mitocôndria, ela se replica independente da célula. A mitocôndria, ela se replica independente da célula. E outra coisa, tá? Todas as nossas mitocôndrias são heranças maternas. Pronto. Todas as nossas mitocôndrias são cópias das mitocôndrias da nossa mãe. Nós não temos nenhuma mitocôndria do pai. Até porque quando você tem a fecundação do espermatozoide e do óvulo, a única coisa que a gente aproveita do gameta do pai é o material genético. O resto todo é da mãe. Então, por isso que todas as mitocôndrias que nós temos no corpo, geneticamente falando, elas são cópias da mitocôndria da mãe. Eu estou avisando isso porque o Enem já cobrou isso 2 vezes. Ele coloca um texto e pede para você dizer de onde é que vem as mitocôndrias. Você vai procurar nas alternativas ou falando da mãe ou falando do lado materno, porque mitocôndria é herança materna. Não esquece disso, tá? Então, traz para mim de novo. Aí, ó, depois das mitocôndrias, a quinta organela que eu preciso que vocês não esqueçam é uma organela que a gente vai chamar assim, ó, de centríolos. Ó, cuidado com os centríolos. E o danado dos centríolos, sempre que vocês são cobrados, vocês vão dizer assim, ó, são esses caras que vão ser responsáveis pela formação, são eles que são responsáveis pela formação, olhe, dos cílios e flagelos, são eles que são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos. Aí você pode dizer assim, ah, Tubarão, mas eu não lembro o que é cílio e flagelo. Olha, o cílio é exatamente aquela célulazinha que você vai ter, ó, um monte de estruturazinha que parece uns cabelinhos. E o flagelo é só tu lembrar do rabinho. Então quem forma os cílios, se a célula tiver cílio, e o flagelo, se a célula tiver flagelo, é o danado dos centríolos, tá? A gente não pode esquecer. Betão, traz para mim de novo. Aí a gente vai ter assim, ó. Depois disso aqui, eu preciso que vocês tomem cuidado que os centríolos, olhem, além de formar os cílios e flagelos, lembrem que ele também vai ser responsável pela formação, olhe, das fibras da divisão. Das fibras da divisão. Aí aqui é o seguinte, Betão, traz para mim, vê. Quando a gente trabalha com fibras da divisão, primeiro tu vai ter que lembrar de divisão celular. Lembre quando a gente fala da divisão celular, a gente fala da mitose e da meiose. Para a mitose e a meiose acontecer, você vai produzir um monte de fibras. As fibras polares, as fibras de Aster, as fibras cromossômicas e todas essas fibras que participam do controle da mitose e da meiose, ei, monstro, vem dos centríolos.
Então, se você não tiver centríolo, você não tem as fibras de divisão. Se você não tiver as fibras de divisão, você não tem mitose e não tem meiose. Não pode esquecer disso, tá? Traz para mim, Betão, depois, de novo. Aí, olha, depois dos lisossomos, mitocôndrias e centríolos, vocês vão ter que lembrar agora, eu já até dei um spoiler deles, tá? Vocês vão ter que lembrar dos retículos endoplasmáticos. Ou melhor, peraí, a gente vai ter que lembrar o sexto, ó, do retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático. Aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Quando a gente cita o retículo endoplasmático, eu já adiantei, a gente já vai ter dois. Ó, eu vou ter um retículo que ele é chamado de rugoso ou granular. Aí deixa eu contar um segredo para vocês. Ele é rugoso ou granular? Claro, ele é granular porque ele tem grânulos. Os grânulos dele são os ribossomos, tá? Lembre que ele recebe o nome de rugoso porque esse cara, ó, ele vai ter grânulos. E se esse cara vai ter grânulos, é porque esse cara aqui, ó, ele vai apresentar ribossomos. Ele vai apresentar ribossomos. Aí o que foi que eu disse no começo dessa aula? Toda vez que tiver ribossomo tem produção de proteína. Toda vez que tiver ribossomo tem produção de proteína. Aí quando você bota isso pra cá, vem, Betão. Aí a gente faz assim, ó. Aqui você vai dizer que esse cara, eu já tinha dito isso lá no complexo Golgi, ele também vai ser responsável pela síntese de proteínas. Ele vai ser responsável pela síntese de proteínas. E para quem não lembra, ó, esse danado desse retículo endoplasmático, ele é um sistema de canais. Aí vocês vão ver, ó, que na membrana desses canais vai ter um monte de bolinhas. Cada bolinha dessa é um grânulo, cada grânulo é um ribossomo. Por isso que você vai ter fabricação de proteína. Agora, se não for o retículo rugoso ou granular, o segundo tipo que eu tinha falado para vocês é o retículo liso ou agranular. Ou agranular. E olhe, na biologia, toda vez que você pega esse prefixo A, não esquece disso. Esse prefixo A significa uma negação. Não. Então ele não apresenta grânulo. Oxe, André, ele não tem ribossomo não, é? Não. Então ele não vai formar proteína? Não. Então, se o retículo liso não tem ribossomo, ele não forma proteína. Se ele não forma proteína, eu já disse a vocês lá no complexo Golgi, eu dei um spoiler disso aqui. Ele vai ser responsável pela síntese, ó, de lipídios. Se ele não produz proteína, ele produz gordura. E um detalhe importantíssimo, tá? Além de produzir gordura, eu preciso que vocês tomem cuidado que esse cara, ele também vai trabalhar na degradação, ó, na degradação de substâncias. Ele vai trabalhar na degradação, ó, de substâncias tóxicas. Pode ter certeza que tem umas substâncias tóxicas que ele consegue quebrar, tá? Principalmente o álcool. O álcool, quando a gente faz a ingestão de álcool, ou quando o álcool ele é produto do metabolismo dos lipídios no nosso corpo, ele é quebrado pelo retículo liso, tá? O álcool ele vai ser degradado pelo retículo liso. Bota aí, Betão. E como ele é um sistema de canais, ó, você vai ter os canaizinhos, mas você pode ver que a membrana desses canais, ó, não tem grânulo nenhum. Por isso que é liso, não tem as bolinhas. Se não tem bolinha, não tem ribossomo. Se não tem ribossomo, é liso. Esses são os dois retículos. Agora, para a gente encerrar, eu preciso que vocês lembrem de uma sétima organela, que é chamada de peroxissomo. E olhe, os peroxissomos, eles realizam uma das funções do liso. Vocês vão dizer que os peroxissomos, ó, eles também vão trabalhar na degradação, ó, de substâncias tóxicas. Eles também vão trabalhar na degradação, ó, de substâncias tóxicas. O problema é o seguinte: a substância tóxica do liso é o álcool. A do peróxido, vê o nome do negócio, peroxissomo. Olha para mim, vê o nome do negócio, peroxissomo. Então ele quebra peróxido de hidrogênio.
É por isso que o nome da organela é peroxissomo, porque quebra peróxido de hidrogênio. Ô, Tubarão, mas tem outro nome mais tranquilo para peróxido de hidrogênio? Tem, água oxigenada. A água oxigenada é quebrada pelo peroxissomo. E quando você pega o peroxissomo, ele é uma bolsa, tá? Ele é uma bolinha. Bota aí, Betão, vê. Ele vai ser uma bolinha. E dentro dessa bolinha você vai ter um monte de enzimas, que é a enzima que quebra a água oxigenada. E essa enzima aqui, ó, é o que a gente chama de catalase. A enzima que quebra é a catalase. Cuidado com isso. Agora, para encerrar, a última organela, aqui é uma das mais fáceis, é o cloroplasto. E olhe, toda vez que vocês pegarem questão de cloroplasto, por favor, não esqueça, a função única do cloroplasto, só a fotossíntese. Só, né? Na ironia pura. Toda a fotossíntese acontece no cloroplasto. Todo o processo fotossintético acontece no cloroplasto. Se não tiver cloroplasto, não tem fotossíntese. A imagem do cloroplasto, eles vão colocar o cloroplasto assim, ó. Deixa eu fazer aqui, peraí. Ó, eles vão fazer o cloroplasto assim. Você vai ter o cloroplastozinho, vê. O Enem mesmo já usou esse desenho. Aí, ó, se aparecer um desenho parecido com esse em alguma prova, vocês vão dizer que isso aqui é um cloroplasto. É aí aonde acontece a fotossíntese, tá? E traz para mim, Betão. Ó, lembrem que o cloroplasto, junto com as mitocôndrias, são as únicas duas organelas que têm DNA próprio, tá? As únicas duas. E um detalhe, quando eu disse para vocês que no cloroplasto tem fotossíntese, é porque dentro do cloroplasto você vai ter a fase clara da fotossíntese e a fase escura. O processo de produção de glicose que acontece na fotossíntese é todo feito no cloroplasto, tá? E assim, pegou alguma questão de organela, tu responde qualquer questão de organela com essa aula, tá? E olhe, eu espero te encontrar aqui nas próximas. Com isso, a gente fecha essa, beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!